E essa história é tão louca porque o Bill era agente secreto. Então, durante o período que eu estava lá, o Bill investigou minha vida toda antes de confiar em mim. E eu descobri isso como? Olá, Pri. Vamos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o Rodrigo Brazuca, uma história emocionante. Vou soltar o play aqui, ok? Ok. Aconteceu comigo, nunca imaginava que fosse acontecer e mudou a minha vida. E nesse vídeo eu conto para você uma experiência que eu passei aqui nos Estados Unidos que me transformou como pessoa. Então, já salva esse vídeo, me segue e bora lá. Gente, eu tinha um vizinho americano. O nome do meu vizinho era Will. Eu vou colocar aqui para vocês depois seguirem aí a rede social do Rodrigo Brazuca. Vai estar aí embaixo na descrição. William Records. Mas ele gostava de ser chamado como Bill. E o Bill era um cara muito metódico. Um cara que não gostava de barulho, um cara que não gostava de zoeira. Vivia só na casa do lado da minha, literalmente. Então ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha um pai, não tinha ninguém. A única pessoa que vivia naquela casa era o Bill. Lembrando que o que eu estou contando aqui não é uma história de alguém. Aconteceu comigo. Por algumas vezes a gente fazia alguma coisa na casa, igual por exemplo um dia nós estávamos reformando a escada da porta da frente de casa e ele achou que nós estivéssemos fazendo sem autorização da cidade, então ele chamou os inspetores da cidade. Uma outra vez estávamos fazendo um churrasco. O que mais tem quando você imigra é isso. Se a pessoa não vai com a sua cara, ela vai ligar para a polícia. Isso acontece em qualquer lugar. O que mais vejo vídeo quando você é imigrante é que italiano, qualquer lugar do mundo, se eles não vão com a sua cara, eles vão ligar para a polícia para tentar te prejudicar de alguma forma. Eles não têm aquela coisa de tentar conhecer, se aproximar. É tudo meio com o tempo só, né? Que nem a gente que já chega e já faz amizade fácil. É um pouquinho mais difícil. Mas também quando faz, né? Churrasco no quintal de casa. Estávamos fazendo um churrasco, como o brasileiro faz. E aí, porque tinha uma fumaça a mais, ele chamou a polícia, chamou os bombeiros, porque achou que a gente ia botar fogo. Em outra situação, o som estava um pouco alto, era 7 da noite, e ele chamou a polícia porque estava incomodando ele. E a polícia chegou e falou que a gente podia ficar ali até as 10 daquele jeito. Sempre existia alguma coisa que ele implicava com a gente. Mas nós nunca havíamos interagido diretamente de conversar um com o outro. Era sempre uma implicância desse jeito. Um belo dia, no meio do inverno bravo, ele saiu para poder... Mas peraí, mas uma coisa é certa, não é implicância não. Pelo menos aqui em Portugal, onde a gente mora, muitos brasileiros vêm para cá achando que é Brasil, né? Faz festa, faz churrasco. Não que não possa fazer, mas dentro do limite da lei, né? Acredito que não seja o caso do Rodrigo aí, mas muitos casos aqui você vê brasileiro passando do limite, né? Respeitar o espaço do outro também, né? Mas vamos seguir o vídeo aqui. Acho que esse não é o caso aqui do Rodrigo. E tirar a neve. E eu e a minha mãe estávamos do lado de fora tirando a neve. Só que eu percebi que ele não conseguia, porque ele tinha um aparelho nas costas e ele estava com muita dificuldade. Então eu me dirigi até a ele, peguei a pá e comecei a ajudar ele. Ele falou que não precisava, mas eu quis ajudar. E quando eu terminei de ajudar, ele tirou uma nota de $100 do bolso e queria me dar. Naquele momento eu falei com ele que eu não estava fazendo aquilo por dinheiro, mas sim que se eu tivesse uma situação daquela, era o que eu esperava de outra pessoa. Ajuda. Foi o suficiente para que nós pudéssemos puxar assunto um com o outro, começar um diálogo, e eu nunca imaginaria que ali estava nascendo uma amizade longa e curta. O tempo passou e começamos a falar pelo telefone, começamos a se encontrar mais ali do lado de fora, e um belo dia ele me perguntou de onde eu era. Falei que eu era original do Brasil. Ele começou a perguntar, tal, e eu via que ele tinha um aparelho nas costas que começava aqui e ia até aqui embaixo, e ele tinha muita dificuldade de andar. E aí ele, naquela altura, né, eu também era fotógrafo, então eu fazia fotografia de casamento, shows,
eu fazia o Brazilian Day aqui em Nova York, fazia um monte de coisas. Eu moro no estado de Nova Jersey, mas Nova York é do lado. E aí, nós encontramos ali, entre aspas, um ponto em comum, porque ele era videógrafo, pelo menos assim foi o que ele me disse. Um belo dia, ele me convida para ir na casa dele. E quando eu entro na casa dele, eu tive uma surpresa muito grande. A casa desse homem inteira era um estúdio. Na sala tinha câmera, todas as janelas eram cobertas, e ele vivia ali no mundo dele. E o que eu não entendia é que ele não trabalhava. Aparentemente era só aquele mundo ali. Eu entrei na casa dele, vi as câmeras, vi as coisas todas, começamos a falar, porque assim, quando você encontra alguém que faz a mesma coisa que você, ou que está ligado de alguma forma, o assunto flui. E eu lembro que nessa época, o meu inglês desenvolveu muito, porque eu conversava muito com ele. Então, naquele dia ele falou comigo, cara, eu não consigo dirigir, eu preciso cortar o meu cabelo em Summit, que é uma cidade perto aqui. Você pode me levar? Posso, sem problema nenhum. Aquele era o primeiro dia que ele me pedia algo realmente. Depois daquele dia, ele me pediu para poder um outro dia levar ele no VA Hospital, que era um hospital de veteranos de guerra. Foi aí que começou a ficar interessante. E aí, comecei a levar ele 2 vezes por semana, porque ele falava que tinha que fazer um tratamento lá. E eu perguntava para ele o que ele tinha, ele sempre falava que tinha um problema nas costas, mas nunca me disse realmente do que se tratava. De uma vez... Tem isso, né, dos americanos, até dos portugueses, eles nunca se abrem tantos, né, para outras pessoas, né, eles são muito fechados na deles, diferente da gente, eles não... Pode ver que nossos vizinhos aqui, a gente quase não se relaciona, porque cada um é no seu espaço. Muito diferente do brasileiro, cada um vive a sua vida. Ninguém se mete na vida do outro. A não ser que você faça muito barulho, ninguém vai vir reclamar na sua porta, vai mandar a polícia. Isso é normal, tá? Aqui não tem aquele negócio de ficar na rua sentado em frente de casa. Aqui é cada um no seu canto e é muito difícil de se ver, né? Se tiver que ficar na rua, vai pra praça. Né? Não fica tem. na frente da casa dos outros. Muito difícil. Vamos seguindo. Passou para 2, de 2 passou para 3. E à medida que a gente foi ficando amigo, né? Ele foi me contando um monte de coisas. Que ele já tinha servido o exército, que ele já tinha ido em vários confrontos, que ele já tinha ido em outros países, só que tinha alguma coisa misteriosa no ar. E a gente começou a conversar, ele, por sua vez, me perguntava muito sobre o Brasil, os costumes, até um dia eu levei pão de sal para ele ficou apaixonado pelo pão de sal. Foi na mesma época que eu comecei a conversar com a minha atual esposa. Nós conversávamos, eu conheci ela lá na outra rede social, ela morava em Santa Catarina, então eu mostrava para ele, olha, a moça que eu tô interessado nela, tal. Eu lembro disso como se fosse hoje, gente. E um belo dia, eu chego lá, ele me chama, né, de novo, quando eu abro a porta, ele estava muito mal, ele estava estranho. E aí eu perguntei para ele o que estava acontecendo, que ele podia contar para mim. E ele insistia em falar que o problema que ele tinha era apenas nas costas. E o vídeo está muito comprido. Eu vou fazer a parte 2. Eu odeio fazer isso, mas vocês vão entender. É muito comprido. Eu vou fazer a parte 2 para vocês.